Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre as principais doenças do sistema cardiovascular, ok? Então, retomando, né, o nosso formato do coração, normalmente é o punho da gente fechado, né, ele é um órgão cavitário, possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, ok? Está localizado no centro do tórax, retomando o aspecto anatômico. Outra visão, lembrando, né, que o nosso lado direito vai caminhar que o sangue desoxigenado, né, o sangue venoso, e o nosso lado, né, esquerdo, ele vai caminhar o nosso sangue arterial, ok? E aqui, novamente, outra visão, né, retomando o nosso átrio, né, ó, direito, ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, então aqui o sangue vai passar venoso para caminhar para o pulmão, fazer a hematose. Quando retornar para o coração, através das veias pulmonares, pelo lado esquerdo, até sair pela artéria aorta para todo o corpo. Então, lembrando que a principal função do coração, né, é o fornecimento de oxigênio ao organismo e a eliminação de produtos metabólicos, dióxido de carbono, do organismo. Então, ele bombeia todo esse sangue, ora oxigenado, ora cheio de CO2, ok? Novamente uma visão para vocês, né, relembrarem o coração. Então, o nosso lado direito é o sangue venoso, que vai caminhar para o pulmão, fazer a hematose. Quando retorna do lado esquerdo, já está o sangue, né, oxigenado, sangue arterial, que vai ser, né, enviado para todo o corpo através da artéria aorta. E aqui lembrando que a função do pulmão é lá no pulmão, onde é feita a troca gasosa, né? A famosa hematose, que é a troca de gás oxigênio pelo gás carbônico nos alvéolos. Então, a parte, né, pulmonar vai receber o oxigênio através da respiração e dentro dos capilares, né, dos alvéolos, onde há o excesso de gás carbônico, vai sair pela inspiração, pela expiração. E aí o sangue, o oxigênio que veio da minha inspiração vai entrar, certo? Para dentro dos vasos. Então o sangue que estava sujo se tornará limpo. O sangue estava, né, com muito CO2, vai agora estar repleto de oxigênio. Outra visão para vocês verem, né, que a capilaridade alveolar parece realmente um cacho de uva, né? E os capilares são os vasos, vão ficando mais finos, onde é feita essa troca de gases por diferença, né, da concentração, da pressão de cada gás, do oxigênio e do gás carbônico. E aí, a primeira patologia, a gente fala da insuficiência cardíaca congestiva, a famosa ICC, né? Resumidamente, é quando a gente escuta falar que o coração do paciente está fraco, não está batendo mais daquele jeito normal. Tanto é que ele está agora insuficiente, ou seja, né? Para a quantidade exata para o paciente poder ter as atividades diárias normais, esse coração está batendo menos, então o paciente ele vai sentir-se cansado, né? Então é uma condição grave na qual a quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto é insuficiente para suprir as demandas normais de oxigênio e dos nutrientes. Então, principalmente, né, nós já falamos sobre isso, as principais causas da ICC. Então, a hipertensão arterial, imagine aquela pessoa que tem uma pressão arterial alta, lembrando que a hipertensão é aquela pressão alta em todo o corpo. Então, vai chegar um momento que aquela pressão arterial vai estar, né, atrapalhando o funcionamento do coração. Então, pode, né, acarretar uma ICC. Todas as patologias cardíacas, né, que inicialmente começam no coração, pode complicar com o aparecimento da ICC. Então, um infarto, pessoas que infartam, que têm a necrose, né, de uma área do miocárdio,
pode desencadear uma ICC, uma infecção, uma endocardite, uma infecção IT, infecção do endocárdio, uma insuficiência renal. Nós vimos a matéria de rins. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, e qual é a principal função dos rins? Filtrar todo o sangue. Ou seja, se o rim não está tendo a função adequada, o sangue vai retornar para o corpo, né? Não haverá a produção de urina. Então, a tendência é a pressão do sangue começar a aumentar, porque o paciente não vai mais, né, produzir urina. Então, a quantidade do volume vai aumentar. Com isso, né, o paciente pode desenvolver uma, né, insuficiência cardíaca congestiva. Também a arteriosclerose, né, a questão do envelhecimento das artérias, né, de todo o corpo devido ao envelhecimento, pode facilitar, então, o aparecimento da ICC. O infarto, para vocês entenderem, né, nós falaremos logo em seguida essa doença, mas o infarto, entendam que o infarto é o quê? É a interrupção do fluxo sanguíneo que tem oxigênio. Então, uma área do coração, né, haverá uma necrose. Qual o motivo? A placa de gordura, a aterosclerose, aqui ó, plaquinha de gordura que foi, né, comprometendo todo o fluxo sanguíneo nas artérias, foi entupindo a artéria coronária, tá? Então, desse infarto, estão vendo que é só uma região que acabou tendo um infarto. Esse paciente, ele pode muito bem ter sobrevivido ao infarto, porém, nesta região, o coração não vai bater tão adequadamente, porque tem essa lesão. Então, ele vai desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que para todo o coração, né, bombear, ele precisa o quê? Do sistema elétrico estar ok, como nós vimos na parte de anatomia, né? Partindo do nosso marca-passo natural, nosso nó sinusal, que vai mandar um estímulo elétrico para o nó atrioventricular. Daqui vai descer pelo feixe de His, o ramo direito e ramo esquerdo, e para as fibras de Purkinje para todo o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Outra imagem para vocês visualizarem, né? Aqui a condução da eletricidade nos dois átrios, né? E depois nos dois ventrículos, né? Então, dos dois átrios, logo vai passar a condução elétrica para os dois ventrículos. Mais uma imagem, sistema elétrico, sistema de condução do coração para permitir, sim, a contração dos átrios e contração dos ventrículos. Sístole e diástole, sístole e diástole. E aqui embaixo, o traçado do eletrocardiograma. Lembrando, a onda P, essa primeira onda, é a contração dos átrios. O complexo QRS pertence o que? A sístole ventricular dos dois ventrículos. E a última ondinha aqui é a onda T, que é a fase de repolarização, né? Quando o coração dá uma descansada para um próximo ritmo cardíaco. Como eu falei, da ICC, o coração está fraco, portanto, menos sangue, né, vai estar permitindo contribuir para o funcionamento do corpo do paciente. Então, a grande queixa é o cansaço, né, que vai trazer também a fraqueza para esse paciente. E na insuficiência cardíaca direita, vamos lembrar que o lado direito do coração recebe sangue, lembra, sujo do corpo, através da veia cava superior e veia cava inferior. Portanto, se o coração está fraco, haverá o retorno desse sangue que deveria vir para o coração e o coração seguir, né, o funcionamento dele para mandar o sangue para o pulmão. Então, se o coração do lado direito está fraco, logo retornará sangue para o corpo. Portanto, tende a produzir um acúmulo de sangue fluindo para o lado direito do coração. Então, vai retornar para o meu corpo. O paciente vai referir muito edema, né, nas pernas e nos pés. Diferente da insuficiência cardíaca esquerda, porque o lado esquerdo do coração, o sangue vem para o coração, mas ele vem de onde? Do pulmão, oxigenado.
Portanto, se o coração está fraco, ele não vai conseguir fazer com que o sangue continue no fluxo dele normal, certo? Então, o sangue vai acabar retornando grande parte para o pulmão. Por isso, vai acarretar esse acúmulo de líquido nos pulmões, que é, né, quando o pulmão está encharcado, é a patologia que nós já vimos, que se chama edema agudo pulmonar, que vai traduzir em dificuldade respiratória intensa, que nada mais é a falta de ar nos pacientes. Como se diagnostica? Então, o levantamento de vários sinais e sintomas, né, que a equipe de enfermagem e o médico vai estar observando para diagnosticar. O pulso fraco acelerado, o paciente, já que o coração está fraco, entrará numa hipotensão. O trabalho do coração, ele ainda vai querer trabalhar de forma adequada. Com esse esforço desse coração fraco, ele pode crescer o tamanho. Se chama cardiomegalia, que é esse aumento do coração. Pode acontecer também a observação de dilatação das veias do pescoço do paciente, pela questão do retorno do sangue da veia cava superior e a veia cava inferior por conta da ICC do lado direito, porque o sangue vai acabar voltando para o corpo, o edema dos pés. Então, as veias, né, do pescoço vão estar dilatadas. E aquela questão do edema que eu comentei, acúmulo de líquido no abdômen, que é o excesso de água, né, no abdômen, a famosa ascite, e também o edema nos membros inferiores. Como que se diagnostica? Realmente é através de exames complementares, né, para o médico ter certeza. Então, o ecocardiograma dá para visualizar o tamanho do coração, o funcionamento interno de todos os dois átrios, dos dois ventrículos, né? Avaliar a fração de ejeção, a quantidade de sangue que o coração, né, encaminha pela aorta para o corpo, através do raio-x de tórax, porque através do raio-x dá para se observar também o tamanho do coração, né? Como se fosse o normal, dá para visualizar já um crescimento anormal do coração no raio-x. E o eletrocardiograma para visualizar realmente a atividade elétrica desse coração. Então, aqui, na questão do raio-x, esse coração está normal, né? Conhecendo o paciente, no caso. Aqui dá para comparar, o coração já está bem aumentado, olha só, a área desse coração, como está já, ó, essa faixa aqui não estava presente, agora o coração chega a encostar, né, na parede, né, lateral do tórax do paciente. Então, frente a esse paciente, quais são os cuidados de enfermagem? Monitorizar a ingesta e a excreta a cada 2 horas. Se o coração desse paciente está muito fraco, concorda que esse paciente não pode receber muito líquido, né? Seja por alimentação, né? Suco ou endovenoso, porque senão vai aumentar a pressão, ou seja, vai aumentar o volume de sangue que chegará nesse coração que está cansado. Então, o controle hídrico é essencial. Manter a posição de Fowler para facilitar a respiração. Vimos que o paciente vai ter dispneia, então a posição sentada é a mais indicada. Monitorizar a resposta ao tratamento diurético. Com certeza esse paciente receberá doses de Lasix, né, que é a furosemida, para eliminar esse acúmulo de líquido que ele está retendo. Avaliar a distensão venosa, que são o edema, né, aquele inchaço das veias do pescoço. Administrar uma dieta hipossódica com pouco sal. Lembramos que uma dieta com pouco sal vai controlar o fluxo do sangue, porque se a pessoa receber uma dieta com muito sal, né, o NaCl retém água, pode aumentar a pressão do sangue e atrapalhar muito mais esse coração que está fraco. Promover a restrição hídrica, foi o que eu falei, o controle dos líquidos. Proporcionar o conforto ao paciente, o apoio emocional que é essencial. Explicar, né, a rotina, o tratamento para esse paciente, para que ele entenda a necessidade e faça corretamente, né, o tratamento.
incentivar espaços para o cliente exprimir os medos, preocupações, apoiar emocionalmente o cliente, a família, lembrando que quem cuidará do paciente em casa é a família. Então, um dos cuidados de enfermagem para todas as doenças é orientar não só o paciente, como o pacote inteiro, né? A família, né? A esposa, né? Quem for cuidar desse paciente. Promover um ambiente calmo e tranquilo, lembrando que, né, mexeu com o coração, a questão da ansiedade, vai aumentar a frequência cardíaca e isso é o que nós não queremos. Estimular o paciente a ter uma respiração profunda para melhorar a dispneia e executar exercícios ativos e passivos dos membros inferiores, lembrando que esse paciente vai estar com edema. Então, eu devo estimular, né, com controle, uma atividade, um exercício para esse paciente, para estimular o retorno venoso, ok? E, é claro, pesar esse paciente diariamente. Por quê? Porque eu comentei que esse paciente vai reter líquido, ele vai inchar. Então, a avaliação do peso é importantíssimo, né? Diariamente, para ver se o tratamento com diurético está dando resultado. E é isso que eu vou passar a orientação depois, né? Os resultados para a equipe médica. A hipertensão arterial sistêmica, né? Já é uma doença mais comum, que a gente já conhece. Então, a pressão arterial nada mais é que a pressão do sangue que vai de encontro à parede das artérias. Então, é como se fosse a mangueira com água, né? Que eu comento que a gente vai pôr o dedinho para apertar a mangueira. Se você diminuir, né, o espaço que o sangue vai passar, ou seja, a pressão vai aumentar. Então, a pressão sistólica nada mais é que a pressão máxima do sangue exercida de encontro à parede arterial, quando o coração se contrai, né? Então, pressão sistólica é diretamente relacionada à sístole do coração, então a contração. Já a diastólica é a força do sangue exercida na parede da artéria durante o relaxamento. Portanto, relaxamento lembra diástole, né? Movimento de relaxamento do coração. Então, a pressão sanguínea, sempre se lembrem, inclusive de semiotécnica, né? Quando a gente for escrever os valores da pressão arterial do paciente, sempre sistólica pela diastólica. Então, né, a sistólica normalmente é maior, porque a força é maior de contração. Então, ela é sempre, né, versus 120 versus 80 milímetros de mercúrio, mmHg. Nunca esquecer disso. A pressão arterial alta, então, né, que é a hipertensão, é geralmente um distúrbio assintomático. Olha o perigo aqui, pessoal, né? A hipertensão, o paciente só vai se dar conta que é hipertenso, infelizmente, quando realmente a pressão estiver muito alta, né? Onde ele tiver algum sintoma neurológico, onde ele precise, né, de atendimento imediato, pelo SAMU, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente, né, sempre buscar atendimento médico, fazer os check-ups, né, anualmente, né, dependendo da idade que todo mundo está, para cuidar da saúde, porque muitas pessoas são hipertensas e não sabem porque ela é assintomática de início. Então, é assintomático no qual a elevação anormal da pressão nas artérias, aumentando o risco de distúrbios como acidente vascular cerebral. Pessoal, só entender, se a pressão arterial é em todas as artérias do corpo, inclusive a artéria cerebral, imagine uma pressão muito alta nas artérias. Pode acontecer um rompimento dessas artérias, né? Então, um acidente vascular hemorrágico no cérebro. Então, o popular derrame realmente. Isso vai trazer sérios problemas, sequelas ou até a morte para o paciente. Ruptura de um aneurisma, que o paciente possa ter esse aneurisma, só que só vai trazer consequências se houver o rompimento. Uma insuficiência cardíaca, se a pressão está alta, né, passa com maior pressão também dentro do coração. A longo prazo, esse coração pode começar a ficar
cansado de bater. O infarto agudo do miocárdio, relação direta por conta, né, daquela placa de ateroma que já existe. E lesão renal, pessoal. Se a pressão arterial está elevada em todas as artérias, vamos imaginar lá no rim. O sangue que chega no rim vai chegar com uma pressão muito alta, portanto, haverá lesão dentro dos rins, né? Favorecendo o aparecimento de insuficiência renal. Então, pelos valores, né, programados e protocolados, a pressão arterial alta, né, 114 por 90. Então, a sistólica em 140 e a diastólica 90 milímetros de mercúrio para mais. Então, aqui a questão do infarto e o porquê do aumento, né, do risco de aparecimento de lesões dentro das artérias. A pressão estando muito alta, ela acaba agredindo internamente a parede das artérias, e lesando. E onde eu tenho uma lesão, logo no meu sangue, nós temos fatores de coagulação, plaquetas, hemácias, outras células que podem ir se acumulando na parede dessa artéria e a longo prazo causar um infarto agudo do miocárdio. Nós temos uma hipertensão primária ou essencial, ela é considerada multifatorial por conta das causas, né? Genética, hereditariedade, familiar. O meio ambiente influencia diretamente o aparecimento dessa hipertensão, problemas renais, como já falamos, fatores hemodinâmicos, o sistema nervoso, por uma hiperatividade, né, do sistema nervoso, nosso sistema nervoso simpático, vai haver um aumento da frequência cardíaca, possivelmente um aumento da pressão arterial. Condições clínicas associadas também, que a pessoa pode ter outras patologias que favoreçam, né, o aparecimento da hipertensão primária. A secundária, já a origem costuma-se ser de origem endócrina, fatores hormonais, origens renais, diretamente relacionadas a problemas, né, que a pessoa vai ter durante a vida e comprometa a longo prazo a pressão. Origem vascular, origem neurogênica após algum acidente, algum trauma, né, algum acidente automobilístico e outras causas, né, hormonais, estrógenos, né, a partir da gravidez, no processo, né, de gravidez, as mulheres têm que controlar, fazer o pré-natal adequadamente para, né, evitar, né, a alteração da pressão arterial e o comprometimento da gravidez e do bebê, do crescimento do bebê. Os sintomas da hipertensão, como já falamos, na maioria dos indivíduos a hipertensão não produz sintomas. Esse é o grande problema, porque aí os pacientes não vão atrás do melhor tratamento, porque eles acabam não tendo sintoma e acham que não são hipertensos. Porém, né, com o comprometimento, com a gravidade da hipertensão, o paciente pode ter alterações na retina, nos olhos, pequenas hemorragias, tá? Porque as artérias, né, da retina, dos olhos, são muito fininhos. Estreitamento das arteríolas, nictúria e azotemia, comprometimento vascular cerebral, né? Esse é um comprometimento muito grave, que o acidente vascular é encefálico, hemorrágico, tá? Trazendo, né, uma hemiplegia temporária, perda da movimentação da metade do corpo, perda de consciência, alterações de visão, podendo ser temporárias, podendo ser permanentes, vai depender do grau, né, da gravidade da hipertensão e do acidente vascular encefálico. Sintomas cerebrais, pode começar a sentir dores de cabeça, cefaleia, tonturas, as vertigens, falta de ar aos esforços, né, a dispneia, sangramentos nasais, e comprometimento também vascular de membros inferiores. Lembrando sempre, pessoal, hipertensão arterial sistêmica, né? HAS é em todo o corpo. Então, todos os órgãos poderão ser afetados pela hipertensão, né? Não controlada, ok?
O diagnóstico, então, para o médico diagnosticar, a avaliação, né, da pressão arterial. O paciente deve ficar deitado ou sentado por 5 minutos para se aferir a pressão. Não ter fumado, né, anteriormente por 30 minutos, porque sabemos que o cigarro, né, faz aumentar a pressão arterial. A pressão arterial igual ou acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio deverá ter um acompanhamento médico, né, da equipe de saúde, da estratégia da saúde da família, ok? Ao tratamento, como, né, toda a parte cardíaca, começa pela alimentação, né, pela diminuição de gorduras, né, do mau colesterol, né, hoje Deus livra, não, logo Deus leva, né, o LDL, redução do sal, mas também práticas de exercícios aeróbios, né, controlados, né, diagnosticados, o médico vai sugerir atividades físicas, né, não muito pesadas. Muitas vezes vai ter que utilizar medicamentos, né, antipertensivos, ok? E, acima de tudo, evitar o cigarro, ok? Sabendo de tudo isso, cuidados de enfermagem. Avaliar a pressão arterial a cada 30 minutos ou, quando necessário, até a estabilização da mesma. Avaliar a pulsação periférica. Lembrando, pressão arterial elevada, logo a frequência cardíaca estará também elevada, né? Trará uma taquicardia. Observar sinais de insuficiência cardíaca, porque a hipertensão, né, não controlada pode levar, ou se o paciente já não tem uma ICC. Então, observar os sinais de ICC, taquicardia, agitação, né, neurológica do paciente, cianose, dispneia e as extremidades frias. Verificar a pressão arterial diariamente, nos mesmos horários e com o paciente em repouso. Evitar um excesso de atividade física. Então, atividade física, sim, deve ser realizada com controle. Oferecer uma dieta leve, fracionada, hipossódica, pouco sal, hipolipídica, pouco colesterol, pouco lipídio. Tomar regularmente o medicamento prescrito, seja um diurético, furosemida, seja um captopril, capotem, né, entre outras medicações. Instruir o paciente para a autoverificação da pressão arterial diariamente. Nós sabemos que o paciente hoje, eles têm acesso às farmácias, né, a preços diferenciados, e aí eles podem ter o equipamento, né, o esfigmomanômetro, o aparelho de pressão arterial eletrônica, e ele pode se adiantar e verificar em casa. Caso ele tenha alguma dúvida, aí sim ele procura, né, um atendimento no ISF, em alguma farmácia, para confirmar o valor da pressão. O infarto agudo do miocárdio é uma situação gravíssima causada, então, pelo estreitamento de uma artéria coronária, pela aterosclerose, então, pelo acúmulo de gordura dentro das artérias coronárias. Então, a aterosclerose é o acúmulo por placas de ateroma, placa de gordura, ou também pela obstrução total de uma coronária por um êmbolo ou um trombo. Lembram aqueles trombos, né, de trombose das varizes de membros inferiores? Pode se soltar e vir a comprometer o fluxo das coronárias do coração, então causando um infarto também, ocasionando então a necrose de áreas do miocárdio, que nada mais é que o infarto agudo. Então, aqui, novamente, esse desenho para mostrar, que teve um acúmulo. Deixa eu pintar de vermelho, ó. Aqui começou a juntar a plaquinha de ateroma, plaquinha de gordura, até o momento que, ó, obstrui o fluxo de sangue. Então, essa parte toda cinza realmente ficou necrosada, morreu, né? Entrou em isquemia, tá? Os fatores de risco, como a gente já bem sabe, né? Níveis elevados do colesterol ruim, né? Aquela sigla logo Deus leva. Também outro fator é o nível baixo do colesterol bom. Então, nós devemos ter na nossa dieta, né, inserir o azeite de oliva extra virgem, né?
esse tipo de azeite favorece o aumento do HDL, né? Hoje, Deus livra. Então, esse é o bom colesterol. Tem que estar sempre acima de 40, né? No sangue. O diabetes, hipertensão arterial, obesidade, o sedentarismo, o estresse, a questão do envelhecimento, infelizmente, né, vai favorecer o aparecimento de infarto e a questão da hereditariedade, nossa genética. Então, nós estamos ainda em tempo de melhorar nossos hábitos, né, para poder fazer em nós, para poder ensinar os outros. No infarto, né, o que é comum? Qual é o principal sintoma relatado pelos pacientes? É a dor torácica, né? A dor no peito. É uma dor súbita, subesternal, então é abaixo do nosso osso externo, que pode ou não irradiar para várias partes do corpo. Então, existem literaturas, né? Diversos pacientes que falam que a dor irradia para os braços, tá? Direito ou esquerdo, mandíbula para o rosto, para o pescoço, para as costas. No braço, normalmente vai mais para o braço esquerdo, mas existe literatura que vai também para o lado direito. O paciente tem taquipneia, então ele respira mais rápido, o pulso dele fica acelerado e mais fino, ele fica pálido, ele tem suor, ele pode ter vertigem, tontura, ele pode nausear e até vomitar, tá? No momento da dor torácica. O diagnóstico que o médico vai estar, né, verificando na UPA, né, o atendimento de emergência, pela história da doença. Então, isso é muito importante, o paciente estar informando realmente o que ele toma, o que ele faz, verdadeiramente. Então, o paciente não pode omitir nenhuma informação. E a família também tem que contar realmente o que acontece com o paciente. O eletrocardiograma é um exame complementar que, né, todas as unidades hospitalares fazem um eletro, né, na suspeita de um infarto. E também se coleta exame de sangue para dosar as enzimas cardíacas. Lembra que eu comentei com vocês, né, que se chama troponina, é um tipo de exame de enzima, CKMB, fração CPK e fração MB, né? São diversas enzimas cardíacas que, no momento do infarto, elas estarão aumentadas no sangue. Então, em pessoas normais, essas enzimas estarão no valor normal, mas no momento que há uma lesão no miocárdio, né, no coração, essas enzimas começam a ser liberadas na corrente sanguínea, ok? Então, os cuidados de enfermagem. Proporcionar um ambiente adequado para o repouso mental do paciente, porque imagina que ele está com uma dor, então o ambiente tem que tentar ficar mais tranquilo. Fornecer um oxigênio suplementar, né? Administrar analgésico e algum sedativo ou ansiolítico prescrito para o que? Diminuir a ansiedade desse paciente, tá? Para melhorar a dor e diminuir em si a ansiedade. Prevenir complicações, observar sinais vitais, o estado de consciência, observar o que o paciente se alimenta, quais são os hábitos dele, a eliminação urinária e a intestinal. Auxiliar nos exames complementares, então realizar um eletrocardiograma, né, de qualidade, dosar as enzimas do sangue, coletar esses exames de sangue venoso e auxiliar também, se possível, no exame de ecocardiograma. Atuar na reabilitação, orientar quantas informações, né, para dar continuidade ao uso dos medicamentos, orientar esse paciente como deve tomar os medicamentos na sua casa, tá? E orientar a esse paciente controlar os fatores de risco, então, questão da alimentação, exercício, né? Deixar o cigarro e repassar sempre as informações também para a família. Arritmias cardíacas. Outra doença, né? As arritmias, então, é a ausência do ritmo normal do coração, tá? Então, são distúrbios na frequência e do ritmo cardíaco causado, então, por alterações no sistema de condução do coração. Então, vamos lembrar que o sistema de condução começa no nó sinusal, vai para o nó arterioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje.
qualquer alteração nesse sistema de condução vai desenvolver uma arritmia, ok? Então, aqui, qualquer, né, alteração nesse sistema de condução que vocês estão vendo, partindo do nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His e para as fibras de Purkinje, vai causar uma arritmia, porque esse elétron, no caso aqui, está rítmico. Então, possui um ritmo normal, um ritmo sinusal. Qualquer alteração nesse elétron, o paciente estará com uma arritmia. Então, não rítmico, tá? Então, está com uma arritmia. Quais são as manifestações que o paciente sente? O que ele sente com uma arritmia? Ele sente dor no peito, muitas vezes. Essa palpitação é o que? É o coração acelerar ou desacelerar. Então, o paciente sente que realmente começa a bater, né, dentro do peito dele, ele sente uma sensação de palpitação. Pode ter falta de ar, pode desmaiar, alteração do pulso, claro, né? E do eletrocardiograma também, porque é uma análise do sistema elétrico do coração. O paciente pode ter hipotensão, então, né, reduzir a frequência, reduzir a pressão arterial e alterar, então, o batimento do coração. Ele passa a bater, né, descoordenadamente, então ele vai ficar mais cansado, pode ter uma insuficiência cardíaca, porque o coração ele batia no tum-tá corretamente. De repente ele começa a ficar arrítmico, ele começa a bater um samba meio esquisito. Então o coração ele pode também cansar de bater dessa forma errada e desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então, o diagnóstico, né, o eletrocardiograma, são vários aparelhos aqui que eu quis mostrar para vocês. O primeiro eletrocardiograma, né? Quem o criou, né? Vocês podem até pesquisar na internet, mas aqui com a melhoria da tecnologia, da ciência, né? Nós fomos melhorando o conhecimento que nós já tivemos nessa aula, mas é o complexo, né? Tudo na ciência a gente pega o alfabeto. Então, quem criou colocou que o nosso eletrocardiograma, né, o nosso ritmo, ele se inicia pela letra P. Então, é o nosso complexo PQRST. Então, a minha onda começa na onda P, que resumidamente é a contração dos átrios. O complexo QRS é a contração dos ventrículos. E depois a minha onda T, que é o momento de repouso, de repolarização. Então, eu costumo dizer que tudo que você fala de despolarização, quando despolariza, é quando tem contração, quando tem aquela força maior de atividade elétrica. Lembra que no momento de contração você tem gasto de energia. No relaxamento você não tem. Portanto, o eletrocardiograma, ele demonstra o quê? É a contração, é o gasto de energia. Então, a onda P é contração, despolarização dos átrios. O QRS é a despolarização, é o que? A sístole, é a contração dos ventrículos. E a minha onda T, depois que as membranas, né, as células foram despolarizadas, ela vai então entrar em repouso, vai se repolarizar. Para quê? Para um próximo ritmo iniciar, uma onda P, QRST e assim continuamente. Então, novamente, para vocês verem, né, que ó, a excitação atrial é a contração que eu quis dizer para vocês, é a sístole, né? Porque na sístole você gasta energia. Então, é essa onda positiva para cima que você vê. A onda P, então, é contração dos átrios. QRS é uma coisa bem apiculada, tem essa ponta. Lembrando que os ventrículos são maiores que os átrios. Então, eu falo que ela abocanha 3 letrinhas. Então, o complexo QRS é o quê? É a excitação dos ventrículos. A minha onda T, né, ela existe porque é um momento de repolarização, então é um momento de descanso do coração. Essa onda U, coloquei aqui para vocês, mas ela é
né, não quer dizer nada. Tem pessoas que às vezes no eletro aparece onda U, não aparece, não tem nenhum evento sintomático, não é nenhum problema. Mas tem essa letra, né, essa derivação aqui positiva, em algumas pessoas ela existem e outras pessoas não existem. Não tem função alguma, ok? O eletrocardiograma, né? E aqui as posições, né? Das derivações, né? No caso, que vocês vão aprender também como realizar um eletro, mais um segundo módulo, ok? Que são derivações precordiais. Nós teremos as derivações também, né, as periféricas. Outro momento para vocês observarem o eletro. Bom, o ritmo sinusal é o ritmo, então, normal do nosso coração. Então, nós falamos, né, que ele é um ritmo sinusal. Então, olha aqui a frequência desse coração, 60 a 100 batimentos por minuto. É o valor que vocês aprenderam normal. Então, esse paciente está normocárdico, tá? Qual que é o ritmo? Está regular. Então, esse espaço é igual a esse espaço, esse espaço. Essa distância está igual. Então, o ritmo está normal. Diferente desse, numa taquicardia, vocês observam que aqui essa onda R está mais próxima dessa, mais próxima dessa. Esse eletro está mais rápido, portanto, a nossa ondinha R está mais próxima dessa. Portanto, o paciente está num evento, numa arritmia chamada taquicardia. Olha lá a frequência, mais que 100 batimentos por minuto. Porém, o ritmo está regular. Então, essa taquicardia ela pode ser fisiológica. No momento que nós levamos um susto, no momento que a gente precisa correr para alcançar, né, o ônibus, sai correndo, nosso coração acelera para bombear mais sangue para o pulmão, para oxigenar meu músculo e eu consiga correr, ok? Então, uma taquicardia é o que? É o aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos. Então, o eletrocardiograma, ele está rítmico, ok? Ritmo regular, certo? Mas a frequência está acima do normal. Então, é uma taquicardia. A bradicardia, olha o desenho do eletro, está mais distante. Esta onda R aqui, eu não consigo desenhar, ela está mais longe desta onda, está mais longe, porém estão iguais. A distância, né, de R, ela está longo, está mais distante, portanto, o ritmo está mais devagar. Então, é a bradicardia, quando a frequência está menos que 60 batimentos por minuto. Porém, o ritmo está, né, regular, não está arrítmico. Então, a bradicardia, nesse caso, está fisiológica. Por quê? Que momento que acontece a bradicardia? Quando nós estamos pegando no sono, a gente começa a dormir, a relaxar, o coração, ele diminui o batimento, mas está presente. Tanto é que a gente dorme e não morre, ok? Agora, né, a arritmia em si, concordo que essa distância das ondas R para essa já tem uma certa alteração, agora que já diminui, estão, né, irregulares esses ritmos elétricos, portanto, a frequência, né, da arritmia, ela está frequentemente, ela oscila, uma hora está a menos que 60, outra hora está mais que 100. Então, o ritmo está irregular. Pelo desenho do ritmo, do eletrocardiograma que você traça, você já pode observar isso pela distância das ondas R. Então, a distância está, né, estranha, não está correto, né, este ritmo. Então, este eletro apresenta uma arritmia. O flutter atrial também já é outra arritmia, tá? Onde está essa arritmia? No átrio. Então, eu falei para vocês
que ele é acostumado a falar que ele é uma onda serrilhada, parece dentinho de serra, tá? Por quê? Ele possui o complexo QRS aqui, ó. Isso dá para a gente identificar. Porém, ele possui várias ondas P's, só que muita onda P e poucos QRS. Então, a frequência cardíaca, olha que ela oscila de 220 a 430 batimentos por minuto. É muito rápido. Então, imagina que o átrio ele está recebendo informação, né, do nó sinusal. Não tem só de uma célula mandando informação, né, o ritmo, o elétron. Então, vai estar mandando por várias células. Então, o átrio ele bate várias vezes. Ok? Então, o ritmo, ele é irregular, ele é variado. Ele pode começar regular, mas depois ele vai variar. O desfibrilador, a gente vai conhecer que eles são o desfibrilador e o cardioversão são os mesmos equipamentos. O que vai diferenciar é o uso, né, para o desfibrilador, como nós já falamos em sala de aula, só para retomar. O desfibrilador eu vou usar nos dois tipos de parada, fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular, ok? Agora, lembra os outros dois ritmos, né? A assistolia, dois ritmos de parada na assistolia e na AESP, atividade elétrica sem pulso, não são ritmos não chocáveis, né? Onde vai ser feito nos quatro. Nós já falamos sobre isso. Nós temos o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, onde entra com a RCP, compressão torácica, ventilação, e vai entrar, né, o desfibrilador para monitorizar, indicado FV e TV é chocado, na assistolia e na AESP são ritmos não chocáveis. Então, entrará as drogas, né, do protocolo, adrenalina, ancoron, que vocês verão isso no terceiro módulo. O cardioversor, que eu comentei com vocês, então existe um botão onde, né, o médico ele aperta se ele quiser no modo de desfibrilar ou de cardioverter, porque a cardioversão é usada no caso de arritmias não fatais, né? Num flutter atrial importante, que o paciente, né, tome ancoron por muito tempo e decida fazer um tratamento, né, mais rápido. Então, a cardioversão elétrica, ela é o momento que o paciente ele vai internar no hospital, né? Ele vai tomar um anestésico, né? Vai ser induzido num sono para receber esse choque, tá? Para ver se sai dessa arritmia, desse flutter, né? Ou de uma FA, uma fibrilação atrial. Então, a assistolia, como eu disse para vocês, vocês estão vendo um ritmo elétrico nesse traço contínuo? Não, eu não tenho atividade elétrica nem para cima nem para baixo. Ou seja, não há uma desordem elétrica. Então, não tem função alguma chocar esse coração, porque o choque elétrico é para reorganizar alguma atividade elétrica, né, bagunçada. O tratamento, então, das arritmias é feito com medicamentos antiarrítmicos. Então, nós falamos também muitas vezes do Ancoron, é a amiodarona, é uma droga muito comum, né, muito utilizada para corrigir as arritmias. A cardioversão elétrica, que eu acabei comentando, que é um choque, né, sincronizado. Então, o médico vai escolher, vai monitorizar o paciente, vai chamar o anestesista, vai monitorizar o ritmo do paciente e vai escolher a onda R que ele quer chocar. Então, a cardioversão elétrica, ela é interno paciente, né? É uma técnica muito utilizada. E muitas vezes a implantação de marca-passos, porque a gente descobre que a arritmia são problemas no sistema de condução elétrica do coração. Então, muitos pacientes, às vezes, é indicado trocar, colocar um marca-passo elétrico, né? Porque o dele, natural, não está mais funcionando. Os cuidados de enfermagem, então, para as arritmias, no geral,
Sempre, se a arritmia, né, está relacionada com a frequência cardíaca, eu tenho que ter técnicas para controlar, né, a transmitindo segurança, diminuir a ansiedade desse paciente, estabelecendo diálogo, possibilitando mesmo expor sentimentos, a insegurança, sempre controlar e diminuir a ansiedade desse paciente. Proporcionar um sono e repouso adequado, né? Ficar livres de ruídos, de barulho, monitorizar com frequência os sinais vitais, oferecer oxigênio, se necessário, para reduzir a hipóxia causada pela arritmia. Lembram, tá? Que se o coração está arrítmico, ele bate desordenado. Então, se ele bate desordenado, ele manda desordenadamente o sangue para os pulmões para oxigenar. Então, o paciente pode ter dispneia. Por isso que o oxigênio muitas vezes é necessário. Observar com cuidado o uso do antiarrítmico, tá? Orientar o paciente a tomá-lo no horário correto. Orientar a família quanto a todo o procedimento, porque a família vai seguir o atendimento lá em casa. Destacar a importância do controle do estresse, para não estimular o aparecimento de outras arritmias. Evitando o cigarro, o fumo, porque faz aumentar a frequência cardíaca, e reduzir também, melhorar os hábitos alimentares, reduzir a ingesta de cafeína, porque, pessoal, a cafeína é uma droga, né? É um alimento estimulante. Então, tudo que possua cafeína, o paciente será orientado a diminuir. Café, chá mate, chá preto, refrigerantes à base de cola, então Coca-Cola, roller, Pepsi, tudo que tenha, né, a cola, né, a cafeína tem que ser reduzido. As varizes, flebite e trombose. Então, para a gente complementar, não, são afecções do sistema cardiovascular. Então, os vasos também, a gente vai estar retomando eles. As varizes são várias superfícies anormalmente dilatadas, provocadas por incompetência da circulação venosa. Então, são aquelas veias, né, visivelmente dilatadas, que a gente, né, visualiza nas pernas e membros inferiores, ok? A flebite, nas varizes, nas veias, pode ocorrer uma inflamação. Então, flebite é uma inflamação dentro da veia, né, do acesso venoso. E a trombose é quando se forma um coágulo de sangue no interior do vaso sanguíneo. Quando as duas situações anteriores ocorrem simultaneamente, chamamos de tromboflebite. Então, a pessoa que tem varizes, ela pode ter uma inflamação daquela varizes e também pode possuir o quê? Trombo dentro e aquilo inflamar, que nada mais é que a tromboflebite. E o risco grande de soltar esse trombo e causar um infarto agudo. Lembra de uma das causas do infarto? É tanto a placa de ateroma, como de repente aquela pessoa que tem aquelas varizes, né, bem grossas, de repente solta um trombo e vai começar a caminhar pelo corpo da pessoa, aí vai se chamar êmbolo e vai causar, né, um problema grave no coração, um infarto, ou no pulmão, que é uma embolia pulmonar. Olha aqui, né? Então, os desenhos são varizes, né? Ou seja, veias dilatadas e onde tem sangue estagnado, tem sangue parado aqui também. Aqui já se visualiza essa região aqui, ó, varizes, essa aqui são varizes. Agora, isso são vasinhos, são aqueles vasinhos, né? Que normalmente na estética a gente depois vai fazer um processo para secá-los, né? Que se chama escleroterapia, ok? Os fatores de risco para as varizes, né? Infelizmente, afetam mulheres grávidas pela questão do peso, a barriga, né, vai crescer e vai comprimir, né, a questão do retorno venoso na questão da nossa região inguinal. Afetam pessoas também que ficam muito tempo em pé ou sentadas por muito tempo, ou seja, né, a gente comenta que na profissão da enfermagem nós temos que nos cuidar, porque nós trabalhamos muito tempo em pé. Sentamos para fazer os relatórios de enfermagem, mas trabalhamos muito em pé. A maior frequência das varizes
infelizmente são membros inferiores, porém existem, né, pacientes que tiveram varizes também em membros superiores. A obesidade, pela questão da pressão, né, pela barriga, e pessoas que fazem tratamento de câncer, por conta da rede venosa, né, de medicações que eles fazem uso. Então, as veias varicosas, por que que acontece isso? Então, internamente nas veias, as veias, nós temos válvulas, tá? Que permitem, que façam, que ajudam o movimento do sangue para facilitar o retorno do sangue para voltar para o coração, porque as artérias vão chegar com sangue oxigenado lá para os membros inferiores, até o meu pé. Porém, as veias têm que fazer uma força contrária para fazer voltar o sangue do pé. Então, aqui teria o pé da pessoa, certo? Então, o sangue vem arterial para chegar oxigenado, mas vai voltar todo o sangue sujo. Então, essas válvulas, elas fazem o movimento para o sangue voltar, facilitar o retorno venoso. Em quem tem varizes, essas válvulas são incompetentes. Então, olha o que acontece, né? Em quem tem varizes, as válvulas não são funcionantes, tá? Então, elas são chamadas de incompetentes. Se chama incompetência valvular, né? Então, essas veias aqui são normais com fluxo de sangue para cima, impedindo o fluxo, o retorno, o refluxo. Agora, aqui do lado direito já é uma veia varicosa, com válvulas incompetentes. Então, o sangue acaba voltando. Então, esse pé dessa pessoa aqui vai ficar todo inchado, ok? Edemaciado. Então, outra, né, desenho, para vocês entenderem por que é tão importante nós evitarmos o sedentarismo, a importância de caminhar. Quando a gente caminha, né, nosso músculo, né, da panturrilha, ele vai se contrair, então ele vai fazer um movimento, uma pressão para ajudar, né, a fazer o sangue voltar para cima, vou ajudar o retorno venoso. Então, esses músculos esqueléticos contraídos, o músculo da panturrilha, ele facilita, ele ajuda, né, na contração, quando a gente caminha, então empurra o sangue lá para cima. É muito importante a caminhada. Então, como se observa as varizes, através das veias dilatadas, os pacientes reclamam, referem dor contínua nos membros inferiores, cãibras muitas vezes, tá? Por conta do inchaço, do edema no tornozelo, ok? Então, os cuidados, né? As medidas preventivas. Evitar meias e cintos apertados, meias, aquelas curtinhas, né? Para pôr com tênis, a gente percebe que a gente está com o pé inchado quando retira a meia e vê aquela marcação, aquele círculo ao redor do tornozelo. Evitar cruzar as pernas na altura das coxas ou sentar, ou ficar em pé por longos períodos. Por que cruzar as pernas? Quando você cruza as pernas, você comprime o sistema venoso, você comprime veias, artérias, ok? Então você atrapalha o retorno venoso. Elevar as pernas quando estiverem cansados, né? Quando a gente levanta os membros inferiores, né? Tá sentado, coloca as pernas para cima, você facilita pela ação da gravidade o sangue, né? Voltar do pé para o seu coração, para a sua circulação. Fazer caminhadas ou outros exercícios, utilizar meias elásticas de cano longo, especialmente mulheres grávidas. Essas meias elásticas nós comentamos, né? As meias elásticas, agora deu branco. O cigarro, né? Evitar o cigarro. Estique os pés como se estivesse pisando em um acelerador e depois relaxe. Com esse movimento dos pés, você contrai a panturrilha, então você facilita também o retorno venoso. E fazer movimentos com o pé e depois com o outro, para ativar a circulação, ok? Essas meias elásticas, pessoal, elas têm diversas marcas, né? Então, existem marcas faladas pelos
pelos vasculares, pelos médicos que faz a cirurgia de varizes, né? Marcas Sigvaris, mas a marca Kendall, né? Ela é muito conhecida para as mulheres no geral, ok? Tratamento farmacológico, existem muitas indicações de anticoagulantes para prevenir o aparecimento de trombose. Outro tratamento é o cirúrgico, na retirada dessas varizes, né, onde faz essas ligações de veias, né, de modo cirúrgico, e o modo paliativo, que é a técnica de escleroterapia, que é quando se queima os vasinhos, né, popularmente falando, que o médico vascular ele injeta com uma seringa e uma agulha especial em cada vasinho uma substância química esclerosante que vai fazer sumir, né, aquele vasinho dentro da veia. E aqui, né, uma visão da cirurgia de varizes, que será logo no estágio, vocês poderão, né, visualizar cirurgias de safenectomia para a experiência de vocês. Ok? Um beijo, até mais.